Qual é a arte do pregador? Quem é pregador? O pregador é perigoso. Pode levar toda a igreja, ensinar porcarias, ir no inferno. Os crentes pensando que é isso que está nos ensinando é coisa verdade. E quando não é, toda a igreja é no inferno. E o pregador, a missão tem que ensinar também, tirar todas as pessoas do pecado. Mas se você quer estar a escolher os seus versículos, só de agradar os seus crentes, é consigo. Vai responder no último dia. Se você é pregador, seus versículos é de escolher para agradar os seus crentes, quando soube, sabe, eu fico complicado quando se prega, essa pregação está atacando alguém. Para dizer que o pregador apontou alguém, ou encontrou um dia beber, ou encontrou um dia prostituir. Então muita gente sabe que aquele é assim. Então quando ele soube, eu deveria, essa é a pregação. Você tem que pregar, as pessoas ficarem tristes, cada um vê o pecado que ele fez sozinho. Levantar e vir confessar. Não se faz esforço. Você sozinho vai se pregar, você vê que esse pecado eu faço e fiz. Agora já fui hoje informado e eu tenho que me entregar no nome de Deus para orarem para mim. Não precisa porque alguém um dia foi apanhado no adultério, agora está se a brigar. Não! Estão a desmoralizar crentes, estão a matar. Preguem, ensinem. Encontrou para ele, preguem, expliquem qual é o risco de ir nos curandeiros, qual é o risco de prostituição, qual é o risco de bebederia, qual é o risco de orgulho, qual é o risco de orgulho. Cada coisa tem as suas consequências. Amém? Amém. A pessoa sozinha, não precisa quando você quer beber, preparar aqui, aqui não é um crente, você vê que imagina que eu levei. Meu Deus, me proíbe pecar. Se eu levar isso aqui fazer, não é direito do céu. Amém? Amém. Eu quero adiantar essa etapa, porque o tempo está a fugir. Estou falando aqui daqui a 45 minutos, mas já vamos sendo easy. Quero adiantar, fechar. Já não vou ultimar, já vou deixar para mais um dia. Só faltava uma coisa, mas o que me deixava eu de dar esta pequena introdução foi acerca da liderança. Primeiro, começamos qual é a primeira responsabilidade na igreja, que é os diáconos. Quais são as tarefas dos diáconos? É de identificar os carenciados, de visitar os doentes, de receber hóspedes, se há comida, de cozinhar, de servir as refeições fraternas da igreja. O diácono não é só vir gravatado e não conseguir pegar coisa. Não pode levar muito civilizado. Um diácono que nega receber parte do pastor, deixar onde vai sentar. Um diácono que nega valor da igreja. Um diácono que nega cozinhar. Um diácono, esse já não é diácono. É o pregador. Procure homens capazes para fazer o trabalho de Deus com zelo e com todo conhecimento e paciência. Quando faz de acordo com a sabedoria, não se pesa. Também os nossos anciões devemos procurar os anciões que possam cuidar da igreja de Deus. Amém? E vamos ver os pastores. A tarefa do pastor é de cuidar da ovelha, de cuidar do rebanho. Não é de julgar, não é de toda hora dar aí. Não! Cada coisa tem o seu que pode fazer. Ele é a última pessoa. Ele tem que descobrir, a igreja não está bem. Qual é o
mais uma vez, agradecer a Deus por este grande. É uma grande honra estar aqui aprendendo a palavra de Deus para o aperfeiçoamento. E durante esse ensino acerca de liderança mesmo, eu queria saber quanto à hierarquia da igreja, quantos membros são que se encontram na liderança de uma igreja. Aqui falou-se sobre diáconos, ancião e pastor. E os outros, eu quero saber quantos são numa igreja local. Quantos são? Qual é a hierarquia? Desde o menor até o mais superior. É isso que eu queria saber. Essa parte o pastor vai explicar, porque aqui tem a parte de... O pastor vai explicar. Tem a parte de cada igreja tem a sua hierarquia, mas eu estava falando no sentido geral em todas as igrejas. O primeiro, eu disse, tem área de unção e tem área de coisa, eu multipliquei. Então, em cada igreja tem, podemos encontrar, cada igreja tem sua doutrina. Então, por isso, essa parte da nossa igreja, a doutrina está no nosso regulamento. Então, isso que eu estava a falar não está na doutrina do regulamento, mas sim na Bíblia. Então, ele vai explicar a doutrina da nossa igreja ADI. Amém? Sim, olhando para essa questão, que foi colocada, eu estou aqui com o regulamento interno da Assembleia de Deus Internacional. Qual é a hierarquia dentro da nossa igreja? Nós temos primeira classe, começa mesmo do diácono, depois vai para pregador, do pregador só para ancião, de ancião vai para um nível de evangelistas, administradores, secretários e professores. Eles estão no mesmo nível. E lá para cima temos pastores, que era pastorado. Vamos perguntar ao pastor e o senhor juntos. Espero que ele ajudar. Diácono primeiro, dentro da ADI. Temos diácono, temos pregador, sobre ancião, evangelista, pastor. Isso na área espiritual. Então, na área de serviços de apoio, é onde temos administradores, secretários, até podemos ter os departamentos de imagem e comunicação, podemos ter departamento de relações públicas. Quer dizer, os departamentos são criados com base na necessidade de cada igreja. Mas a base é essa que nós temos. Amém? Queria saber no começo da linguagem, em algum momento na Bíblia aparece a palavra presbítero. presbítero. Sim, presbítero. Bem, pastores, a sessão está aberta. Qual é o presbítero? Presbítero, ancião, pastor, são presbíteros. Pronto, presbíteros, eu mesmo disse pastor, são aqueles que servem, estão em frente na liderança. Esses são os que nós chamamos de presbíteros. Está um pouco claro, o irmão que está essas perguntas. Porque, na verdade, eu falei que essa Bíblia é uma coisa que nós, às vezes, encontramos palavras que não são de Deus. Eu primeiro dar graças a Deus, que o irmão tem muita curiosidade de saber, é muito bom. Outras palavras que estão aqui na Bíblia são da língua grega,
tradução da língua hebraica, que escreveu a Bíblia, Latim. O nosso intérprete da língua portuguesa, quando chegou lá, quando foi interpretar, há outras palavras que ele deixou assim. Não sei se o meu irmão está a perceber. Nós encontramos ali presbítero, encontramos ali bispo, que na nossa igreja não falamos de bispo. No tempo do apóstolo Paulo também encontrou bispo. É a mesma coisa dizer pastor. Presbítero, é a mesma coisa dizer líder da igreja. Os presbíteros, os pastores. O apóstolo Pedro, no 1 Pedro 5, disse, até outra versão vem, vós presbíteros, vós pastores, vós anciãos. Agora, é tal igual dizer um líder da igreja. Bispo, não podemos ter o nome de bispo, mas estamos bispos, estamos pastores, são bispos. Agora, outras igrejas, bispo, arcebispo. Temos pastores superintendentes, pastores superiores. Aqui temos pastor local, temos pastores distritais ou provinciais. São pastores que estão com um cargo assim. Pastores são pastores. Então, por isso, essa linguagem presbítero, chamar bispo, chamar pastor, é a mesma coisa. A outra coisa que eu queria ajudar também, ouvimos muito de ancião, o pastor aqui, ele explicou muito sobre ancião. A dona Potifar tentou seduzir José, sem sucesso. José conhecia o pecado e que as consequências podiam custar-lhe o seu sonho. José pôde fugir da tentação, mas infelizmente foi condenado por mentiras, porque ele era considerado um ninguém. O preço foi a prisão. Irmão, José, por ter esse dom, e José, a mulher de Potifar, que o espírito mau entrou na mulher de Potifar para ver se o José podia aceitar dormir com a mulher de Potifar para ser arrancado o seu poder, para ser arrancado o seu dom. Amém? O pecado da prostituição nos tira o dom, nos tira o poder, o mérito. E José, se acreditasse dormir com aquela senhora, o poder, o mérito e a bênção já teria perdido. Mas José soube que não, esta aqui é uma tentação. Por isso, pai ancião, mamãe pregadora, mãe crente, primeira coisa, você tem que saber o que é pecado. Quando acontece algo assim, descobrir, isso é uma bênção ou é pecado? É uma sorte ou não é? É para eu cair. Amém? Amém. Isso acontece também nos lares. Você está bem casada, mas aceita dormir com o seu empregado. Porque quer ver aquele empregado como é que ele dança. Quando ele descoberto, é chutado de casa. José, a mulher do chefe, a mulher do patrão dele. O Potifar, o chefe grande. Se fosse como eu e você, ia aceitar. Perder e dormir com a mulher de seu bois. Há muitos jovens aqui que têm essa coragem, que vão negar enquanto a mulher do seu pastor já tirou roupa. Você e tua pessoa na casa dele dizer que usa melhor, você vai dizer que não. Não vai entrar de que eu já ando com a mulher do pastor agora. Não vai fazer? Muitos vão fazer. Não chega nem um nem dois que vão negar. Mas cuidado, tem que saber se é pecado ou não. O que é isso? Primeiro tem que saber o que é pecado, descobrir e vai conseguir vencer. Mas se você não descobrir, tudo onde você entra, vai na dança, está aí. Vai na tradição, está aí. Vai aonde, está aí. Não sabe o que é pecado. Mas você está onde? Está na igreja, está a orar, canta muito, prega muito, mas ainda não sabes o que é pecado. Não sabes o que é tentação. Para tudo é normal. Qualquer maluca que te atrapalha aí, você aceita. Só para perder o seu lar, perder o seu mérito, perder a sua responsabilidade. Porque você não conseguiu descobrir se isso era pecado ou não. Uma bonita, logo assim, você perdeu. Prefere perder a Deus. José não negou. José negou. Você tem que saber negar. Saber descobrir. O homem de Deus, depois dessas todas, quando a mulher foi envergonhada, porque o José negou, arrancou, puxou de camisa, tá bem, esse homem queria dormir comigo, eu neguei, já arranquei a camisa dele. Satanás também faz isso.
Aqui na igreja, quando te tentam, arranja um motivo pequeno para tentar te manchar. Começam a procurar, então você caga. Cuidado, irmãos, com o pecado. Cuidado, irmãos, com procurar isso. O José foi procurado com a mulher do Potifar. O demônio entrou, que era para fazer cair o José. Puseram-lhe na cadeia, porque naquela hora o José ali não era nada. Um empregado, um viete, um estrangeiro, um comprado, era escravo, tinha sido comprado. Era João sem ninguém. Ninguém podia lhe defender, não tinha advogado, não tinha nada. Mas o advogado dele, só do José, era Deus. Era o Espírito Santo. Por isso, se você está apertado num problema, não está conseguindo sair, ajoelha, dizer: Deus, eu não tenho advogado. O melhor meu advogado é o Senhor. Me tira desse problema, me tira desse pecado. Eu não quero ser envergonhado mais. O homem de Deus pode vencer facilmente a tentação, mas o acusador jaz à porta esperando. É um teste difícil ser capaz de vencer falsas acusações. Requer-se a um coração perdoador. Tempo de confusão e muitas lágrimas. Lembra? Com cada promoção de Deus, há uma fornalha pela qual se deve passar. Irmãos, numa tentação, numa acusação, é muito difícil você ter 2, 3 advogados. Muito difícil. E normalmente a igreja começa a levantar para o pastor, ou levantar para o ancião X, ou levantar para uma crente X. Porque está a sair, aquele, faz isso. Você não conhecia? Eu tinha pensado que você não sabia. Aquele não sabia. Você não sabia. Aquele é assim. É mentira. Que eles querem te derrubar. Faça as testemunhas. Então é muito, você como crente, tem que saber lutar e vencer. Descobrir o que é isso. E eu não fiz essa coisa. Mas as pessoas estão 10, 15, ainda dizem que eu faço. Deus, não tem um único defensor. O meu advogado é o Senhor. Há de ver. Amém? Amém. Provas e testes. Tem o propósito de fortalecer o deserto. Gênesis 29, 39, 1, 22. Gênesis 41, 22. A prisão é um lugar escuro, úmido, de extrema solidão. Tudo o que José tinha era um sonho dado por Deus. Não havia amigos ou famílias para confortá-lo durante esse tempo. Lembra-te do deserto. A provação de José não veio de um dia para outro. Ele tinha estado no Egito por quase 23 anos, mas ainda permanecia fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus deu-lhe graça diante dos homens da prisão e também interpretou sonhos para 2 prisioneiros. Irmão, José no Egito ficou 23 anos. Ele com sofrimento, ele na prisão, ele não tinha nada, outra esperança. A esperança que José teve era só de sonhos, só que ele tinha. Depois Deus deu outro sonho. Agora aqui, nas igrejas, nas nossas igrejas, na igreja, os nossos crentes, os nossos pequenos responsáveis, a preocupação que tem, a pressa que eles têm, quando um crente entra aqui na igreja, fica 1 ano, 2 sem ser dado responsabilidade, aí começa o problema. Eu estou naquela igreja, mas como trabalho muito, mas nem estou a mandar nem como diácono, nem como o quê, nem como chefe de cantor. É a sua missão, a sua pressa é de ser literal dele no céu. Muitos de nós temos muita pressa de querermos liderar, enquanto ainda não estamos preparados espiritualmente. Haverá tempo de solidão e de desespero na sua preparação. Deus quer que te tornes completamente dependente dele. Este período fará com que tenhas um relacionamento mais íntimo com Deus e fará com que a tua fé cresça. Permaneça fiel com o teu dom. Não importa quão escura e solidária pessoa ser a tua situação. José ainda ouvia de Deus e foi capaz
interpretar aqueles sonhos. Deus é quem promove. Amém? Deus, José tinha esperança. José sabia que tudo para mim é mentira. Mas meu Deus há de me tirar dessa solidão. Há de me tirar desse sofrimento. E ele não tinha pressa de ser promovido. Mas chegou um dia que foi promovido como governador. No Gênesis 41, 36. Deus é quem promove. Gênesis 41, 36. Não é o homem que vai te promover. Não é o homem que vai te levar como pastor. Não é o homem que vai te levar como ancião. Mas ora Deus vai te promover. Chegar onde você chegou e onde você vai chegar. O mordomo prometeu a José que falaria e que o livraria da prisão. Muitas pessoas prometer-te-ão grandes coisas quando o homem de Deus se torna dependente das pessoas. Aí anda em areias movediças. Os homens esquecer-se-ão de ti quando os tempos se tornam difíceis. Por isso, agarra-te ao teu sonho. José permaneceu na prisão por mais 12 anos. E só foi lembrado quando o faraó teve um sonho. E foi chamado para interpretar o sonho. Meu irmão, minha mãe, se você está aqui na igreja pela que estou esquecido, não estou a subir, não está a promover, não estou a chegar onde eu quero chegar, fica calmo! Ainda não chegou o seu tempo de ter promovido. Quando o seu tempo chegar, Deus vai te promover. José ficou 2 anos na prisão. José viveu 23 anos no Egito antes de ser promovido. José ficou 2 anos. Ele tinha esperança. Não adianta para uma liderança a força ou ser que Deus decida. Não vai chegar, nem 2 anos, não vai andar, nem 1 mês. Espera Deus te promover. José foi promovido depois de interpretar um sonho. O que é que você fez para Deus para ser promovido? Que trabalho você está a fazer para esse Deus te promover? Chegar onde você está querendo. Luta, Deus, eu estou aqui, o que eu me interessa é de promoção. Quero fazer o seu trabalho. Para eu entrar no seu reino. E você não adianta promoção, promover-se, querer ser ancião, pastor, diácono, pregador, até não sei estar a guardar dinheiro. Eu para estar a fazer coisa com dinheiro. Não lute. Se está há 5 anos, 10 anos, não está a ser promovido, permanece no teu sonho que Deus te deu, como José permaneceu. Permanece. Não sai, não desista, não se desmoralize. O seu objetivo não é de ser promovido, é de entrar lá no céu. Estou a falar, só quero falar sobre a vida de José, já terminou assim. Só quero só falar a vida de José, quero alertar os responsáveis. O que é ser responsável? Como é que um responsável, onde é que você, quais são as consequências de ser responsável? Quais são os problemas que você pode encarar? Qual é a sua fé? O que é que você pode ensinar? Eu hoje não sou pastor adjunto. Hoje, se me dizer que não fica, eu vou dizer que vou sair daquela igreja, Assembleia de Deus, porque já me tiraram, eu era doce. Agora, se a minha promessa, meu sonho não é esse. Minha esperança não é essa. Eu nem quando estava entrando, nem contava disso. Isso aqui é só para coisa daqui. Lá não é isso que está a esperar. Deus vai te promover espiritualmente. O que estamos a esperar não se atrapalhe de perder o teu sonho por coisas terrenas. Amém? Até para mim melhor escrever. Eu, 1, 2, 3, não estou a conseguir, pastores, pessoal geral, eu não estou a conseguir. Prefiro ficar na minha local ou ficar como crente simples. Mas o que eu quero, fazendo aquilo que eu vinha fazendo, coisas boas, se eu construir a igreja, se eu... Até Deus, você é problema. Mas, quando não quero apanhar perigo, é complicado. Não é surpresa que muitas vezes as pessoas só nos chamam como precisam de nós. De outra forma, não és considerado, lembrando ou até nem pensam em ti. Lembra de que fostes comprado por grande preço. Agora já não te pertences a ti mesmo, mas ao Rei dos Reis.
Não permitas que a rejeição destrua o teu sonho. Amém? Amém. Se foste rejeitado, queria ser um grande líder, queria ser pastor, queria ser ancião, queria ser diácono. Depois, esse não, tem que ser esse. Não se desespere, não se destrua. Você já não é deste mundo. Você pertence a Deus. O nosso rei dos reis vai te promover, vai chegar no seu dia lá no céu. Não se atrapalhe com a liderança. Essa coisa que passa. É uma coisa periódica. Muitos destruímos, abandonamos igrejas porque muitos querem adiantar ser apóstolos. Muitos querem ser reverendos. Quando não dá essa responsabilidade, sai, vai fundar a igreja dele. Por isso, rapaz, é cheio de igrejas aí. Eu era daquela igreja, mas fiquei 5 anos, nem ser diácono, nem servir, nem primeiro me mandaram água, vai lá buscar água, dar o hospital, já eu não era nada. Então, por isso eu deixei com a igreja deles. Não é isso, não é a igreja deles. Amém? Permanece a vida de José. Trago a vida de José, porque tem muitos exemplos, tem muitos encorajamentos. E José sofreu. Se fosse você e eu, já teríamos abandonado. Porque estamos a desprezar, porque estamos a fazer aquilo, porque estamos a negar, porque... Irmãos, cuidado com a liderança. Se eu quero, sou líder e sou. Não quero crentes. Outros sítios não estou a chegar, o carro já está aqui cheio de crianças. Queremos entre nós. Fiel ao teu dom. Gênesis 41, 33, 36. Você que ginga com o dom que Deus te deu. Vai lendo isso. Fiel ao seu dom. Se você abandonar o seu dom, há de ver o que Deus vai te fazer. Quando Deus te dá força a você, se conseguir uma mulher, vai tendo agora 10 mulheres. Depois você nem chinelo não vai tendo. Porque aquilo é castigo. Amém? Se bebia uma garrafa, vai bebendo um bidão. E você xingou com dor de Deus. Deus dá-te um castigo. E você não vai reconhecer. Não xinga com o dom que Deus te deu. Se prega bem, continua. Se canta bem, continua. Se cuida bem, a igreja continua. Se faz limpeza, continua. Não xinga com o dom que Deus te deu. Não vai te dar, vai te arrancar, vai ter problema. Gênesis 41, 33. É isso mesmo que já. José foi tão fiel à sua chamada que ele não só interpretou o sonho, mas também aconselhou a Faraó que ação devia tomar. Estava nesse miúdo, um miúdo pequenino, até começar a aconselhar um rei, que era o Faraó. Mas por causa da ação, por causa da responsabilidade, por causa do dom, por causa do espírito que teve, por causa da esperança que Deus tinha. Não despreze os mais pequenos. Por isso eu, qualquer um que vem me aconselhar, eu digo, graças a Deus. Um dia vamos ver que já está no outro lado aí. Aí no outro lado fora, estou a esperar uma coisa também grande. Mas por causa de se humilhar, você tem que se humilhar, ouvir conselho. Não é esse está a vir porque é criança, tenta aconselhar, você quer? Você tem responsabilidade? Você é pastor para vir me aconselhar a mim? Eu estou a esperar o pastor vir me aconselhar. Você é pastor? Você é criança? Não é isso. Você é ancião, você é diácono. Não pode, não. Qualquer jovem, qualquer crente que vem te aconselhar coisas boas para você poder progredir ou poder trabalhar bem, dá bem-vindo. Dizer graças a Deus. Faz crescer de Deus. Mas se for arrogante, orgulhoso, vai pisar com coisas, só até medo a te reparar. Senão amanhã quando informamos daquele, não sabe que aquele sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Vai além da chamada de dever a Deus e te honrará. Uma outra lição em que muitos grandes servos de Deus falham é a lição da autopromoção. Os anúncios gritam e as serenas soam quando o homem de Deus é anunciado com um seu grande mistério. As pessoas ajuntam-se para ver um homem e não Josué. Para ver um homem e para não ver a Jesus. É o dom que Deus te deu e que atrairá pessoas. Quem recebe a glória, deixa que seja Deus a promover-te.
em algum momento, até existido esses problemas. De repente, esse sai daqui e vai para ali. Os homens de Deus disseram que tem que ser. Agora sai um grupinho. Mas já viram aquilo que fizeram? Seria aquele? Por que não aquele? Se aquele... Cuidado. As pessoas, em vez de estar a ver o homem, as pessoas têm que estar a ver a Jesus. Há esse problema nas igrejas. Porque esse irmão, agora não podemos dizer, a partir de hoje, passa como, não sei, pastor de onde, ou pastor local, ou fica como mãe daquilo. Começam já a reparar naquele. Cuidado, reparar nos homens. Reparem a Jesus. Por que é que aquele está ali? Por que é que chegou até ele? E quem lhe pôs, é o homem ou é Deus? Autopromoção. Não sou eu que escrevi isso aqui. Nem no meio de hoje, o papel até já se rasgou. São homens de Deus. Um sonho torna real. Gênesis 41, 37, 44. Esses versículos não estão a fazer. Amanhã são vocês que vão ensinando. Porque nós aqui, isso aqui é capacitação. É para você depois amanhã ir pregar, ir ler, meditar. Se aquele que não consegue pedir apoio, e para você depois amanhã ir ensinar. O melhor pregador tem que se preparar, porque pregador é um grande risco. Um pregador pode levar toda a igreja no inferno e um pregador pode levar toda a igreja no céu. É aquilo que aquele irmão disse, esse irmão. E muitos olhos de demônio para você, vai deixar a palavra, depois vai pensar, João, agora não, vai pensar, porque viu uma coisa que não é. Amém? Amém. Então nós queríamos, o que teve, em poucas palavras, primeiro, liderança, o que é liderança? O que são líderes, em cada grupo de líderes, esses 3 grupos mas não é para acabar tudo, porque não é ensino, não é capacitação, é seminário. Só capacitação, depois tem provas, tem que vermos quem está a entender, que tem 2 valores. Agora, aqui, esse pequeno líder, queremos aprender um pouco do José. Amém? Quem é José? E por que José é o mesmo assunto dele, da obediência. Mas quando você obedece, o José, para chegar até na liderança, de ser o primeiro-ministro do Egito, primeiro ele conhecia o que é pecado e conhecia o que não é pecado. Ele, como jovem, com 17 anos, conhecia o que é pecado na casa da mulher, na casa de Potifar. Porque não é possível, sinceramente, eu, agora carnal, a mulher de um presidente news, eu a trabalhar a dizer, Alberto, mamãe, eu quero você lhe comer. E eu, se tenho olhos, não tenho olhos espirituais, é de ir numa coisa, já dormir com a mulher comigo. Muitos homens fazem isso. Até perseguem mulheres do dono. Não sabem qual é a responsabilidade que existe. Alimentar alguém, fazer tudo e depois você estar a fazer brincadeiras com ele. Mas José descobriu que este não é minha tarefa. Isso é pecado que a mamãe quer fazer comigo. Vai lá com a sua prostituição. Você pensa que mulher do chefe não são Matias? Não são Matias, mulher dos chefes? Não pode apelidar a mulher do pastor ser vadia? Não pode apelidar a mulher do ancião ser vadia? A mulher do ser vadia? A mulher do secretário ser vadia? A mulher do presidente ser vadia? A mulher do Potifar foi também a primeira vadia. Queria seduzir, enganar o José. José tinha olhos de experiência. Não é isso, não é minha missão, mamãe. Tenho a missão. A missão Deus era lá na casa dele, na prisão. Aquilo era a experiência. A missão era de chegar no Egito até libertar o povo. Governar no Egito. Era a missão dele. Mas primeiro devia passar por sofrimento, por tentação, até chegar lá. Se fosse você, primeiro agora nem ia chegar lá, até na cadeia não ia entrar. Porque mais que a bolsa é para aquilo. Você ia entrar aí e Deus ia te rejeitar. Por isso nós muitos somos rejeitados como líderes. Não chegamos a ter um nível superior por causa de muitas brincadeiras. Quando você brinca mal, é difícil subir e chegar até lá. E eu falo sem medo. E falo sem receio. A responsabilidade. Não estamos a dizer que nós não pecamos. Pecamos. Peca, mas depois você reconhece. Agora diz, quando cai, não levanta? Cai e levanta. Não é caiu, ficar a dormir aí.
como já peguei, já me pendurando, então eu queria aproveitar a oportunidade até a minha morte. Veio. José, queremos ouvir, ler sobre José em Gênesis 37, 50 até 56. José era o segundo filho mais novo numa família de 13 filhos, 12 filhos e uma filha. José e Benjamim nasceu de Raquel. E quem José? Muito amado. Esse José, dentre 12 homens e uma menina, que nasceu numa menina, numa mãe Raquel, ele era o filho mais amado, mas era o último. Amém? Não podem confundir as coisas. É porque o pastor atribuiu responsabilidade àquele pequeno, deixando aqueles. A responsabilidade não tem nada a ver com a idade, a escolaridade, o que você é, a riqueza, a pobreza, mas desde que Deus te destina, vai dirigir. Queremos aprender só um pouco sobre a vida de Jesus, para tirarmos as dúvidas das pessoas. Aleluia. Amém. José era, obviamente, o favorito na família, porque ele foi dada a túnica de muitas cores. Gênesis 37, 14. Alguns teólogos creem que isto era um sinal de que era o que receberia a maior parte da herança. Se era assim, o óbvio. Eu não sei estudar bem, não sei aqui, que são doutores, se tu a ler assim, chama de como? Óbvio, né? Porque eu não estudei, eu sou escrevendo essa segunda parede, não tenho condições. Não me vergonha aquilo que eu sou. Mas fui bem aproveitado também, passei com 14. Que houvesse um pouco de tensão entre os irmãos. Ruben, que era o primogênito, devia ter sido aquele que receberia a porção dobrada. Aqui ele, o José, depois de nascer, recebeu aquela túnica, só por receber aquela túnica de muitas cores, ali houve um sinal de Deus, também prestou atenção. Que esse como essa capela que a mamãe tem cores, era um sinal desse, que iria dirigir um povo maior, seria o rei, seria o chefe de toda a família. E daí começou a ouvir. Desculpa porque eu sou guarda. Assim hoje é que larguei, estou atrás, já fico no ar livre. Essa tosse está parecendo. Mas você está ficando frio, você está aí na varanda. Não pode ter mais, então todo frio entra aqui. O que fazer? É para você criar aquela família que Deus me deu. Não posso negar, é pecado, também vou roubar. Então, daí, quando o irmão mais velho, que poderia ser o responsável do grupo, passou a odiar o irmão mais novo. Esse Ruben passou com o grupo dele, passaram a odiar o José. Agora daí começaram a procurar motivos, como este gajo tirarmos na família. E também na igreja, quando um filho, um responsável, sobressai a igreja, os crentes, outros responsáveis, criam motivo, como esse gajo mancharmos, como esse gajo tirarmos daqui. Vão começar a te caçar, aquele, controle de fazer isso. Eu odio esse, porque eu sabe que esse está sobressair, querem tirar da rasteira. Mas quando a rasteira não é de Deus, você não vai. Apanha a rasteira aqui, vai apanhar bênção ali. Amém? Amém. A lição de aprender. Deus escolhe aquele que tem atitude certa de coração. Muitas vezes o mais velho tem o poder de influenciar os mais novos na família por causa de idade e tamanho. Os pais precisam de compreender que não é sempre o mais velho que é o escolhido por Deus. Alguns exemplos de mais novos a quem Deus escolheu: Jacó, Moisés, e David e Gideão. Nunca duvides
e da tua chamada por causa da posição, educação ou idade. Eu não sei, não vou fazendo tudo, fazer parecer, porque aqui está um show de acadêmicos. Então eu só que se aproveito de explicar isso por causa dessa graça que Deus teve de me dar. Eu não podia conseguir explicar, nem podia conseguir ficar em frente desses doutores. É uma graça, por isso eu agradeço que esse Deus não é coisa para você ficar com ele. O sonho de José, aí que começou a perseguição. Por isso, para você começar a ser perseguido, ter feito uma coisa boa, basta ter uma noção de fazer uma coisa boa, ou de sobressair, começa aí. Não há nenhuma perseguição que começa sem que haja alguma coisinha. Por sonhar José e interpretar o sonho, os mais velhos viram que esse já nos dominou. Começaram a perseguir. Com a idade de 17 anos, José teve 2 sonhos. Quando os compartilhou com a sua família, os seus irmãos ficaram zangados. E, obviamente, começaram a discutir a situação entre família, os seus irmãos, a discutir entre eles. A decisão dos irmãos foi de matar José, de ter sido prometida, possivelmente para o Rubem. Aí quando ele traz um sonho, depois interpretou, e os pais da família, os mais idosos ficaram, mas essa coisa que está fazendo, esse miúdo, e esse depois de crescer, onde é que há de ir? Esse vai nos dominar. Esse poder que nós temos, essa grandeza que nós temos, esse privilégio, já não. Você disse, agora esse gajo para isso não ir à frente, vamos arranjar uma maneira de dar. Irmão, você faz coisas boas na igreja, faz coisas boas na sociedade, o resultado é de ser odiado, é de ser mal falado, é de ser perseguido, é de ser vingado. Se você não é odiado na sua liderança, não está fazendo coisa boa. Amém. A maior parte das vezes, os primeiros atacaram o seu ministério a maior parte das vezes, já eu li a mais, senão não iam entender. A maior parte das vezes, os primeiros a atacarem o seu ministério são os seus membros da família. Os que te são chegados invejarão a chamada de Deus na tua vida. Não fiques surpreendido por isto, pois descobrirás que a liderança é uma posição solidária. Primeira coisa na sua liderança, se você não é forte, a inveja começa ainda na família. Se você não ia na tradição do povo, as irmãs dele não vão, querem fazer isso, já não vão, começam aquele, está fazendo aquilo, deixa-o lá. Ele disse com Deus dele. Então, a família já, você já não é, como não faz parte, começam a te perseguir. Não vai, vamos lá onde é casamento, não sei onde é matou, você não vai. Vamos lá, vamos fazer cerimônia tradicional, você não vai. Vamos lá. Já é a primeira família a te perseguir. Começa a família a não ficar à vontade consigo. E para tirar lá em 500 queremos comprar cachaça. Ih, amigos, meu dinheiro não é para cachaça. Se dizer tira lá, queremos nos apoiar, porque temos alguma coisa para fazer, vamos apoiar, mas mandar. Dizer, vai lá, se você vai procurar o curandeiro trazer. Você ir lá, você se nega. Ou você diz, não, começam a te perseguir. José, a primeira perseguição começou na família. E você e eu tem que saber que um dia, se ainda na família não começar a perseguir, se estarem reto na presença, vão começar a perseguir. Se não te perseguem, você está cumprindo tudo que eles querem. Vamos lá no curandeiro, você está aí. Vamos lá fazer isso, você está aí. Mas agora você quer, por isso a família não te persegue. Se você nega coisas tradicionais que a família não quer, você não quer, há de ver algum momento. Muitos não são perseguidos, porque faz tudo, parece que não é crente. Quer beber, quer na tradição, faz, quer fazer isso, quer nos curandeirismos, vão. Então, não há motivo dizer que aquele não é Deus, vamos sacudir os lugares. Você tem que ter uma posição solidária. Resultado, Gênesis 37, 18, 26. José foi ver como estavam os seus irmãos e a situação era ideal para que o plano seja consumado. Primeiramente, coisa que eles tentaram tirar de ti é o que eles mais odeiam em ti. Podes ver, pode ser o teu caráter, atitude
qualificações e até a tua unção. Isto pode ser feito através de abusos verbais para que te sintas desencorajado. Na família ou na comunidade como essa aqui. Você é forte espiritualmente. Você trata coisas boas. Se faz compra a vontade de Deus para aquele grupinho para te desencorajar, começam a te dar nomes. Então vão começar a abusar, vão começar a odiar, vão começar a para você se desencorajar, mas vou morrer por causa desse Deus. Eu recebo o quê? Aqui não há dinheiro, aqui não há nada, toda hora estão a falar mal, toda hora, vale a pena eu deixar. Só porque aquele te fala que então está a desencorajar. José foi desencorajado, mas ele permaneceu na sua posição. Se você está sendo desencorajado na sua liderança, está sendo mal falado, está sendo insultado, porque faz coisas boas, encoraja-se, permanece na chamada que Deus te chamou. E terás o privilégio. Vamos ver as bênçãos, perseguição, sofrimento, mas que bênção esse menino recebeu no fim de tudo. Amém? Não pode pensar que ser líder é uma coisa fácil. Não é. Mano, desde que você é ungido como líder, tem que esperar muita coisa. Se você não ora, vai abandonar antes de um mês. Estará a ouvir muitas bocas, até outros vão te buscar na candidatura onde você está pisando. Não conhece a tua família, se a tua irmã, se eu tenho filhas bonitas. Onde me encontraram, onde eu com minha filha na moto, encontraram uma gente para dizer com uma filha de rabo, uma menina de rabo, aquela parece que é namorada. Não é, não se preocupe. Querem tentar, muitos vão te perseguir, muitos vão te procurar. Como José foi procurado, mas não se desencoraje, permanece. Diga, isso não começou comigo. Se você quer abandonar a sua liderança, porque está a ser perseguido, porque está a ser mal falado, irmãos, tem que saber que não é isso, não é a chamada. Se você foi chamado, não se desencoraje. Nos teus mais profundos momentos de desespero, precisa de focalizar no sonho, as promessas e a chamada que Deus te deu. A adoração é a maior coisa que podes oferecer a Deus. Nos versículos, nesse Gênesis 27, versículo 26, Judá tem que orar e tem que chamar a Deus e Ele vai te dar essa salvação. Recompensa por ser fiel. Quando você é fiel, qual é a sua recompensa? Não pode pensar que vou até lá, só vou na vida de José só. Para depois alguma coisa vamos apanhar lá que estamos a precisar. José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó, a um capitão de guarda. Não foi depois de muito tempo que o Potifar reconheceu que Deus estava com José. E assim começa a vir a recompensa. Ele tornou-se responsável por toda a casa de Potifar. Depois de vender, de andar aí, perseguir os irmãos, foram vender com aquele medianista naquele buraco, foi tirado José, depois de se tirar o José, o Potifar ele levou, ele comprou, chegou lá em casa dele, e ele quando chega lá, ficou como responsável daquele. Mas José, como era bonito, e José era espiritualmente, irmãos, a coisa que, o propósito, a coisa que se faz parece o mal, enquanto é o bem que vem para ti. De repente pode acontecer uma coisa ruim, você pensando que eu aqui a minha vida já terminou, não tenho como, mas há um bem que está te perseguindo, mas permanece. Se você desistir de orar, desistir de buscar a Deus, essa bênção não vai te apanhar. Não há bênção que de repente, então malandro. Quando Deus te der um sonho, não permitas que orgulho entre no teu coração. Deus provar-te com tarefas que estão muito abaixo da tua verdadeira chamada. Permanece fiel, pois este é um teste muito grande. Por exemplo, você tem dom, Deus já pode te meter ao dar-te a um dom você, de orar para um doente, o doente curar. Pode te dar um dom de pregar, um dom de cantar, não pode se orgulhar. Não se eleve. Não se leve do grande
daquele tamanho que eu, quando não vou lá, aquela coisa não vai se fazer do que eu sou. Irmãos, Deus está a começar a te dar um pequeno. Quer te experimentar. Cada um tem seu dom. Outro já orou para aquele doente onde de manhã não caiu. Outro foi não caiu. Você vai agora já viu aqueles não têm fé. Eu é que tenho fé. Por isso quando cai ele, quer ser eu orar, aquele não levanta. Essa não vai andar com ele muito longe. Não pode se orgulhar com ele. Aquilo que Deus te deu como dom, tem que se humilhar com ele. Tem que agradecer a Deus. E Deus vai te aumentar. Se você se orgulhar, Deus vai te tirar o dom. Por isso muitos caímos quando temos um dom, orgulho. Orgulho. Nos faz destruir dos dons que Deus nos dá. Deus te dá. Deus deu o sonho de José. Era o primeiro dom que ele dava. O José, como não se orgulhou, por isso ele levou-se até lá, onde ele terminou. Um texto, Gênesis 38, versículo 7. Fica o chefe do povo ou mesmo o próprio Deus. Ezequiel 24, versículo 1. Salmos 23, versículo 1. No Novo Testamento, esta palavra indica Jesus como o chefe de seus discípulos. João 10, versículo 1, 21. Ou aqueles que têm uma missão de responsabilidade na igreja. Efésios 4, versículo 11. O chefe manda, o líder executa. Ou faz junto dos colegas. Mas, aqui depois ele, o pastor, a responsabilidade do pastor, aqui a Bíblia diz, não é de julgar alguém, não. Vocês, quem pode julgar alguém quando tem um problema na igreja é o ancião. Ancião é que tem essa responsabilidade de sentar com um irmão que falhou, que cometeu contra Deus, contra a lei de Deus. E esses anciões solicitam. Os anciões podem solicitar esse irmão que falhou contra Deus, se eles também conhecerem que isso que o nosso amigo fez está errado. Se forem também espirituais. Se não forem espirituais, nós não encontramos alguém a beber, para eles tudo bem, graças a Deus. Não podem fazer nada. Não é nossa missão. Encontraram alguém que está adulterado, não vão chamar e prender. Tudo, graças a Deus. Não é nossa missão, é missão do pastor. Não é missão do pastor. Tem que ser ancião responsável, ancião espiritual, ancião que conhece a sua doutrina da sua própria igreja e a doutrina de Deus. Agora, aqui o pastor é um responsável, é um sentido, é uma palavra que diz o chefe máximo. O pastor é o último. Indica, a palavra pastor indica uma responsabilidade, um cargo de guiar e cuidar de um rebanho. O pastor tem que guiar o povo, o rebanho, a ir pastar a um lugar onde tem melhor capim. O pastor não pode levar ovelhas e deixar no capim seco. A ovelha não vai desenvolver ou acaba perdendo tuberculose. A ovelha não vai crescer. O pastor tem que procurar o melhor rebanho. Aqui dá para trazer o meu povo, ou meus cabritos comerem aqui. Esse sentido do pastor, na Bíblia é que mais. Lá. É uma palavra um pouco estranha. Quando entrarmos aqui, a Bíblia diz assim, pastor, na altura, o povo de Israel, os egípcios, era uma palavra estranha. Era uma pessoa que não tinha sentido. Você dizer que aquele é um pastor para os egípcios, você já era o último. Era uma pessoa mais estranhada. Por isso, para isso, não dizer que vou ter na cabeça aonde aprender na vida de José só. Então, o pastor, a responsabilidade é de cuidar as ovelhas a um pasto. Não é o pastor é responsável. Este mesmo próprio Deus é um pastor. Ezequiel 24 a 34, versículo 1, vamos apanhar. O próprio Deus é o pastor, o bom pastor. Jesus Cristo também é o bom pastor. É um chefe, é um responsável. Quando diz que chefe, não é porque chefe é aquele. Eu na minha casa sou chefe, porque alimento pessoas, procuro aí maneira aí
até consigo ir queimar aí, procurar que minha mulher vai estar sentada em casa. Trazer para alimentar a ela, porque eu que procurei. Sou chefe. Então outros são relaxados quando são responsáveis, quando são pastores, não se preocupam com o seu rebanho. Amém? No Novo Testamento, vamos acompanhar, que também Jesus Cristo foi o chefe de 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos, o responsável era Jesus. Por isso ele era chefe. Mas aqui, biblicamente, nós não vamos chamar de chefe, não é? O chefe, eu sou aquele que diz, vamos lá fazer. E eu fico aqui, façam. Ele fica a reparar, não. Chefe não pode. O chefe, aqui nós, por isso na Bíblia foge se dizer que, em vez de dizer que, bom dia chefe. Não, você diz, não, eu não sou chefe. Chefe é aquele que manda, eu não mando. Eu executo, eu faço convosco. Não vamos dizer que chefe, não. É um líder. O líder é aquele que, bom dia, sou líder. Dizer bom dia, sou líder, não é aquele líder daqui da unidade residencial, não. Na igreja é uma palavra humilde. É uma palavra de não levar alguém, elevar a uma categoria maior para se sentir orgulhoso que eu sou chefe. Líder é a pessoa humilde, é a pessoa que leva o povo para um determinado lugar. Se queremos fazer um trabalho aqui, eu não vou dizer que, irmãos, hoje vamos lá trabalhar no lugar X, mas quero a meta alargar às 15 horas. Isso já não é chefe. O chefe é que faz isso. O líder diz, vamos para lá, trabalham e sensibiliza e volta. Por isso que ela disse, vamos lá fazer isso, você tem que ser como exemplo. Então, esta palavra significa uma pessoa que tem missão de responsabilidade na igreja. No Efésios 4:11, o pastor tem uma missão grande na igreja. Uma missão grande. Agora, se leva o pastor, quer visitar os doentes. Se leva o pastor, quer receber hóspedes. Querem pastor, querem cozinhar. Querem pastor, ir ver os pobres. Não é, a tarefa dele não é essa. Diáconos vão fazer o quê? Leva o pastor, querem também julgar, fazer aquilo, sentar. Agora, esse diácono, senhores, qual é a tarefa deles? Vão fazer o quê? E a minha missão é de guiar o povo, de cuidar o povo, de aconselhar o povo, de pregar. Não pode ter limite, só escolher pregação. Quando apanha, não pode beber. Você sabe, se eu dizer que não podemos beber, como aqui muitos bebem, vão fugir na igreja. Então essa missão não é. O pastor não pode ter isso. Pregue aquilo que você Deus te mostrar. Amém? Não podemos adulterar, os adulteiros, as prostitutas não vão no céu. Se eu pregar isso na minha igreja, mas aqui não temos. Na nossa igreja não temos, em outras igrejas. Não posso pregar isso, senão a minha igreja vai acabar porque todas são essas. Então a missão do pastor é de levar o povo para um rebanho. Seremos nós para o povo entrar no céu. Depende do pastor. Não vai depender do diácono. O diácono já identificou, já procurou, aí já trouxe para o pastor ensinar. Agora, se você ensinar faraca, ensinar como... Deixa eu ensinar aqui. O povo vai ir no inferno. O povo não vai conhecer a verdade. Vão continuar a fazer as mesmas coisas. Vão continuar a beber. Vão continuar a fumar. Vão continuar a poligamar. Vão continuar a prostituir. Porque você, quando encontra esse, anda a saltar. Então essa é a missão do pastor. Não é andar toda hora, irmão, andar a visitar todos os dias. O pastor ficar assoado a visitar. Diáconos estão onde? Amém. Porque esses senhores estão aonde? Estão a fazer o quê? Amém. Tem alguém anda a ver julgar. Traga o lenço. Eu não consigo julgar. Lá tem pessoas que julgam. Só me digam. Se a medida for maior, eu digo não. Desculpa lá, então. Aquele mas se não fosse pastor, aqueles anciões como são mãos, me davam 1 mês, 2 meses. E graças a Deus, não, pastor. Anciões não é para fazer brincadeira aqui na igreja. É para trabalhar. Não pode um ancião admitir brincadeira na igreja. Tem que atuar e atacar. Não pode criar amizades que não são boas. Amém? Então, esta é a responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Se o pastor lhe chamava para julgar, diga, agora essa parte não é minha, o senhor está onde? O senhor foi para quê? Para Eduardo, mas essa pessoa já sentaram com ele? Já julgaram? Qual é a medida que vocês deram? O que essa pessoa fez?
Não, tem cada um tem a missão dele. Amém? Amém. É uma tarefa grande, é uma missão, tem uma responsabilidade. Então nós dizemos assim, o chefe manda e o líder executa ou faz com outros. Então, em algum momento, nós temos deixado, quando é que um pastor, quando é, se eu falar mal, porque eu não estudei, sou aqui pronto, como sou pastor, pronto. Quando é que um pastor pode agir como chefe? E quando é que um pastor pode agir como líder? Se alguém tem uma... Em que momento que um pastor age como chefe? E em que momento um pastor age como líder manso? Quando o povo cumpre a vontade de Deus, aquilo que ele ensinou, se o povo cumpre, então, e obedece, como estamos a ouvir, o pastor tem o momento dele agir como líder. Oh, graças a Deus, irmãos, trabalhar, fizemos isso. Quando a igreja, o povo está bem, fizeram tudo aquilo que ele ensinou, ele não tem maneira de agir. Mas a Bíblia diz, quando o povo for rebelde, desobediente, não quer ouvir aquilo que ele ensinou como pastor, você tem que agir como chefe. Tem que dar ordem, porque quem dá ordem é chefe. Irmão, você fez isso, já fizemos isso, fizemos você hoje. Ou vai onde você quer, ou faça isso para cumprir. Então, se você toda hora como pastor quer agir como menino ou como menina, a igreja vai te habituar. Quando você chega, parece que não chegou nenhum pastor, nem nenhum líder. Amém? Tem momento que o pastor pode agir como chefe e há momento que o pastor pode agir como líder. Jesus chegou ao momento que ele agiu como chefe. Jesus. Quando chegou no templo, quando descobriu que as coisas não estavam boas, transformaram a casa do pai para um mercado, ele destruiu, zangou. Ele disse, graças a Deus, como aqui a igreja, agora estão a fazer, eles continuam a fazer. Destruiu, assustou, pompas estavam ali espalhadas. Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, e ele mandou, vão, aqueles jumentos que vão encontrar aí, desata o tempo do dono para precisar. Aí foi pedido aquilo ali. Ele mandou, vamos tirar, porque sabia que esse não. Tudo que está aqui me pertence. Amém? Jesus também agiu. Amém? Isso são alguns momentos. Agiu quando entrou em Jerusalém. Jesus agiu quando encontrou a casa do pai danificada, quando estava a fazer a prostituição, a fazer todas as porcarias. Jesus também diz, quando estava quase a Páscoa, mandou os seus homens, vão na cidade, procurarem a casa mobiliada, e eu quero lá passar a minha festa. Não disse, vamos lá qualquer casa, se é no chão, eu compro que sou Jesus, eu vou sentar. Eu mesmo, se não me dá uma parada, não, irmãos. Amém? Em algum momento nós confundimos as coisas. Nós, por não conhecermos o limite de cada responsável, o limite de cada um, nós às vezes fizemos tudo o contrário. Pastores acham que é o último escravo na igreja. É o pastor que toda hora pode andar a visitar, andar a orar, andar... Não, esse diácono já é tarefa deles. Visitar, orar, identificar os que não têm condições. Sentar. Agora vamos fazer como? Essas pessoas. Depois, a última pessoa, é o pastor. Se tem dificuldade na igreja, a primeira pessoa a resolver, a chamar a atenção à pessoa, são os anciãos. Amém. A última pessoa, é o pastor, já pode chegar, pode dizer, pastor, nós já, aquele irmão já temos prometido a X, porque fez isto. Por isso devem ser anciões também espirituais. Anciões que conhecem a sua doutrina e conhecem a doutrina de Deus. Não é de qualquer das maneiras. Amém? Um líder não pode ser manso demais.
A Bíblia diz, seja como o leão de Judá. Às vezes quer me atacar para matar, ataca e te mastiga. Às vezes pode te pegar, você pode encontrar um leão, começar a brincar com eles. Dizer, mas esse diz mata, o leão de Judá. Mas esse mata. Você está brincando com o seu pastor? Sim, porque faz de boa coisa. O pastor não é motivo de agir para ti. Graças a Deus, irmã. Mate eu abençoando você. Agora não é toda hora. Mas esse pastor esse pastor até a própria tua mulher. Não te dar preço, quero ir na igreja, não quero ir de pele. Glória a Deus! Está brincando contigo? Já você não é chefe. Vamos procurar outra que vai me obedecer, segundo a responsabilidade que eu tenho, do que eu toda hora. Mamãe, não vamos. Mentira, o que fazer? Meus filhos, nada, vão quando quiser. Filho, veja ele a hora que quer, bate, bota, até para abre, corta. Para uma que foi passear, esse é pastor. Já começa a brincadeira em casa dele, que está ali na igreja. Amém? Então, eu estava a dar acerca de pastorícia. Primeiro começamos no diáconos, anciões e diáconos. Quem é diácono? Qual é a tarefa dos diáconos? Aqueles que são diáconos, acho que já ouviram. Porque aqui não podem deixar, talvez, o pastor com a esposa ser o responsável de visitar todas. Você diz, pastor, não nos visitaram, disseram diáconos, não nos visitaram. Quando chegam aqui na igreja, até o pastor é que presta conta a vocês, irmãos, temos 10 doentes. Em vez de diácono dizer, pastor, temos 10 doentes, temos tantos convertidos. O diácono é que o pastor presta conta a eles, porque não estão relaxados. O pastor é o primeiro a identificar o problema da igreja. Em vez de ser o ancião, primeiro a identificar o problema. Isso é problema ou não? Quando essa pessoa deixarmos assim até ela vai crescer ou vai morrer? Ou essa coisa, se ele leva até a sua morte, vai com ele no céu ou não? Tem que os anciões identificar. Depois, quando encontrar, agir. São lá no tribunal judicial, no Senado, quem está lá no lugar são anciões. Então, queremos, antes eu quero ultimar um pouco acerca da preparação de Deus para a liderança. Isso só eu quero dizer, não quero, porque isso eu só quero líderes. Por isso esse encontro vamos ter no dia 27, só queremos preparar líderes. Eu, graças a Deus, essa oportunidade que nos deram, nós vamos preparar. Estávamos escondidos porque não tínhamos essa oportunidade. Amém. Não nos davam. Nós cada um levantava desde 2000. O pastor aqui desde 99. Eu não sei se tem papéis de cada deles da formação. Eu desde 2000. Isso aí, imagina isso. Então não havia oportunidade. Por isso cada um não sabe qual é a sua posição. Anda a lutar com o pastor. Anda a lutar. Todos os anciões querem sentar ali. O altar não tem dono, não tem lugar. Ancião quer sentar aí. Pregador quer sentar aí. O diácono quer sentar aí. Agora quem vai sentar na porta para receber hóspedes? A mãe pastora quer sentar aí com o pastor dele. Falta de conhecimento. Agora nós vamos preparar cada grupo e grupo. Depois vamos atacar também o grupo de jovens. Tá show de brincadeiras. Quando vocês vão apanhar igrejas, show de brincadeiras. Show de barrigas entre vocês. Que brincadeira é isso? Queremos preparar. Quando vem de preparar assuntos espirituais, cantar, brigar, só chegam aí. Se a pessoa é casada até as mulheres por aí vir na igreja, porque está cheio de brincadeiras, mas chega lá com as irmãs. Irmãos, tem uma responsabilidade. Pastor, dai a responsabilidade dos anciões. Se descobriram um aqui que faz brincadeiras, enquanto os anciões não te disseram, primeiro prende o ancião, que é que estão a brincar. Não tem visão espiritual. Primeiro a polícia tem que ser do crente, ancião. Primeiro tem que ser do ancião. Ancião, isso viu ou não viu? Ouviu ou não ouviu? Essa cocô que está aqui. Quem acabou aqui? Amém. Se alguém entra lá, como dizem agora, tem um grupo que estava recebendo as coisas, um grupo especial, que introduziram a propósito. Aqueles protocolos são diáconos, em sentido bíblico. Protocolos são diáconos. Por isso
isso eles aqui podem ir cozinhar, podem saber onde vai para dormir o pastor, a pasta do pastor onde vai ficar. Então, quando dizem protocolo, pensam que é uma responsabilidade especial. É a última categoria, a primeira categoria e última. Se aqui não se vareu, são aquele grupo de diáconos, do diáconos. Se não tem água, aí na Catibana só puseram água não tem copo. Não é o pastor. Aquele problema que está lá é do diácono, não é do ancião. Depois do copo, só o ancião pode ir lá ver. Ele não tem copo. Diácono, vai lá mandar por copo. Ué, ancião, você estava aqui de manhã, não viu que ele não tem copo. Não é para responder depois. Amém. E não sabiam? Agora estou a informar, estou a dizer. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Que Deus nos abençoe. Esse diácono pode dizer que eu, se fiz cozinho sem mulher, espera que um zíper de pastor não se fechou. Diácono do homem vem. Eu tenho que sair. Controlar quem está aqui com uma saia transparente, com uma capulana transparente, com uma saia parece boxa. Tem que dizer que você não pode entrar. Fica ali na porta, diáconos. Irmã, não pode entrar. Ou vai mudar, ou põe outra, ou não entra com essa saia aqui. Porque esse lugar não é para isso. Não é lugar de prostituição. Amém. É lugar para aprendermos assuntos de Deus, assuntos reais. Agradecer a Deus. Amém. Eu aqui só quero falar um pouco acerca da liderança. Porque a liderança, o que é liderança? Primeiro, preparação de Deus para a liderança. Toda liderança tem que ser preparada, mas esse livro não vou usar tudo. Só depois dessa liderança, só vou falar do único homem, que é o José. A vida dele, como é que chegou até liderar, quais são as dificuldades, quais foram as bênçãos, por que até José chegou a liderar. Sou do rei, sou de Moisés, não vou falar, Josué não vou falar, de Elias, de Eliseu não vou falar, de David não vou falar, João Batista, Pedro, discípulo e Timóteo não vou falar. Estudo fala acerca da liderança, mas quero falar o que é a liderança. Há muitos problemas na liderança, nas igrejas temos problemas na liderança. O que é liderança? Quem pode liderar? E por que liderar? Amém? Quem é crente? Então, queremos falar um pouco aqui. Qual é a primeira categoria na liderança? Nós todos estamos aqui. Aqui tem diáconos. Tem um diáconos aqui? Quantos diáconos estão aqui? Levanta a mão. Se tem diáconos, quantos diáconos estão aqui? Não temos. Quantos anciões estão aqui? Temos anciões. Quantos pastores estão aqui? Então, do resto dos evangelistas para lá não vou, porque tem liderança promoção, tem liderança porque secretário, que é administradores, não está nessa parte aqui. A primeira liderança na igreja é o diácono. Qual é a sua função? Mas se a igreja toda não tem diáconos, e quem recebe o pastor quando vem? Se não temos diácono aqui, quem recebe quando o pastor vem com as suas coisas? Ou quando a liderança entra na igreja, quem recebe? Sabe mais protocolos? Não sei português de hoje. Acho que substituímos para... Mas tem donos. E quem visita crentes quando estão doentes? Quem visita crentes quando estão doentes? É o pastor? Quem visita aqueles doentes fracos espiritualmente? Quem é primeiro a controlar a visita depois vir entregar o pastor? Não temos? São todos crentes? Ou é o pastor? Ou é o ancião? Então é para que hoje tiramos algumas dúvidas e cada grupo saber onde começa e onde termina. E qual é a sua tarefa? Em poucas palavras. Depois daí só vamos aprender um pouco a vida de José. Amém? Diáconos. É a primeira responsabilidade na igreja. Quando construiu-se a igreja, no Novo Testamento, a primeira igreja primitiva, a primeira responsabilidade que Deus
constituiu na primeira igreja primitiva, do Atos, de lá de Mateus para cá, primeiros homens foram os diáconos. Então, o que é diácono? E por o que significa essa palavra diácono? E vem de onde? Que língua? Diáconos. A palavra diácono significa, a palavra diácono deriva, quer dizer, vem de um verbo grego que significa servir. Esses diáconos, a função deles é de servir. Diácono é uma palavra grega que significa servir, vem do verbo grego, e que é usado no Novo Testamento para designar alguns membros da igreja encarregados de servir na igreja, de servir na refeição fraternal da comunidade ou ocupar dos pobres e dos doentes. Com o tempo, recebe outras responsabilidades, passando a ocupar um lugar de destaque na comunidade. Em algumas igrejas, para você chegar no ancião, para chegar no diácono, no evangelista, no pastor, algumas, não nós. Nossa igreja não tem isso. Hoje mesmo eu posso ser pastor, filho do Espírito Santo. Mas outras igrejas que às vezes eles querem aprofundar muito essas coisas de teologia, a primeira responsabilidade é do diácono. Esse diácono é para servir. Se temos hoje comida aqui, quem pode nos servir hoje são os diáconos. Quem pode cozinhar são os diáconos. Se temos doentes, quem pode ir visitar primeiro são os diáconos, que visitam esses doentes. Oram para doentes também, esses diáconos. Se temos pobres na igreja, pessoas desfavorecidas que não estão, aquelas mamás, aquelas idosas, aquelas crianças órfãs, quem pode identificar na primeira é o diácono. Traz essa lista, depois entrega ao pastor, depois se há alguma coisa para se apoiar, tira-se o valor, se é comida, se é o que dá, esse diácono é que pode ir lá distribuir. Mas nós aqui, todas as responsabilidades só deixamos com o pastor. Visitar doentes tem que ser pastor. Orar doentes tem que ser pastor. Tudo tem que ser pastor. Não estamos a ver qual é a função do pastor, onde é que termina, onde é que começa. Então, esta é a parte do diácono. Diácono quer dizer servidor. Essa palavra do diácono provém da grega, da Grécia. Então, essa é a primeira responsabilidade da igreja. Mas depois do diácono, começa a tomar outras responsabilidades de destaque. Pode ser, tira-se daí como ancião, pode se tirar como evangelista, pode se tirar, começa daqui mesmo, em algum momento. Então, são esses que identificam quantos pobres temos, quantos doentes temos. São esses que fazem visitas. Esse diácono faz evangelização. Lá procurar o povo não alcançado, entrar aí no bairro, vasculhar aqueles que não são crentes ou que são crentes que querem estar conosco. Diáconos têm esse trabalho. Não é porque sou diácono e servir dele é só comer, dar comida, ou depois só receber passe do pastor, ter responsabilidade espiritual, porque essa área é uma área espiritual, tem uma unção. Diácono, não é consagração, tem unção. Secretário, administradores são consagrados, mas essa parte é uma unção. Isto é a responsabilidade do diácono, tem que procurar pessoa responsável, que tem uma reputação boa, não é porque prontos. Tem que procurar esse diácono que nós estamos a consagrar hoje. Qual é a responsabilidade que ele tem? Em casa dele, na vida dele, o ser dele. Não é porque temos farda, capturamos qualquer. Vai criar-nos problema. Porque ele é onde vai começar a responsabilidade. Ele é onde começa a responsabilidade da igreja. Amém? Amém. Então, quantos anciões temos? Já quero ir no ancião, depois quero ir no pastor, e depois vamos aprender um pouco a vida de Jesus. Quantos anciões temos?
numa igreja desse, podem ser 50 anciões. Depende desses anciões, se passaram lá nos diáconos, serviram bem a igreja, como o que nos recomenda, pode esperar 2, 3, 4. Nos diáconos, não tem dizer este é número 1, número 2, número 3, não. É como nos diáconos. Aqui nos diáconos não tem chefe. Só entre você que arranja o responsável para guiar aquele grupo, não é? Não é um grupo que anda a ser responsável. Mas não pode dizer que eu sou vosso chefe de vocês diáconos. Eu sou o vosso chefe de vocês responsáveis. Não. Só vamos apanhar a chefia lá no pastoral. Vamos de apanhar. Mas não é chefe também. Mas vamos de apanhar também. Se o pastor é chefe ou não é. Porque tudo não estou a tratar da minha cabeça. Amém? Então, ancião. A palavra ancião, no Antigo Testamento, os anciões são os chefes das famílias e dos grupos de famílias que formam os tribos. Os anciões de uma mesma cidade formam um conselho responsável que dirige a cidade e administra a justiça. Os anciões são os guardiões de tradição. Frequentemente, o nome de ancião indica uma função e nem sempre a idade avançada de que o exerce. Por isso, traduz também por responsabilidade, ou chefe, ou etc. Essa palavra de ancião, lá é hebraico, em Jerusalém, lá, essa palavra, esses anciões, lá, nós chamamos chefe das zonas. Chefe das zonas no governo são chamados anciões. Anciões são pessoas responsáveis, idôneos, que podem andar na ultimamente. E esses anciões são guardiões de uma área desse. É que velam a igreja. É que controlam a igreja. Quando tem um problema na igreja, quem resolve são os anciões. Aqueles do tribunal, acabo de apanhar aqui. Também os anciões trabalham no tribunal. Aqueles que resolvem problemas lá no tribunal são chamados anciões. Anciões na igreja é para ver a vida dos crentes, a vida do povo, como é que este povo está a andar, se está a andar na base bíblica ou não. Se tem um problema, antes do pastor tomar conhecimento, são os anciões que solicitam a pessoa, sentam com ele, aconselham. Se 2, 3 vezes a pessoa for irrepreensível, então repreende. Depois de repreender, entrega ao pastor. Pastor, já punimos fulano X. Se a medida for cruciva, se for maior, então o pastor como mãe, pastor uma igreja como mãe, como pai, pai ancião, essa medida que vocês deram, essa segunda responsabilidade, esse não está maduro espiritualmente, tentam lá reduzir. Então, tá bom, agora pastor, nós temos 2 anos, não, ou 3 meses, ou 1 mês, não, lá uma semana, para ver se ele vai aprender espiritualmente. Então, essa é a responsabilidade dos anciões na igreja. No Novo Testamento, 3 grupos recebem este nome. Nos evangelhos são pessoas com uma tarefa de responsabilidade na comunidade hebraica. Alguns fazem parte do Tribunal Supremo, esses anciões. Tem que ser pessoas idosas, pessoas responsáveis, pessoas com conhecimento bíblico, pessoas que conhecem normas. No governo dizem leis lá no tribunal. Aqui são pessoas que conhecem normas da igreja. Não é andar de ponte, não. Porque para você prender alguém, aconselhar alguém, tem que saber se essa pessoa fez esse tipo de pecado. Qual é a medida? E o que podemos fazer com essa pessoa? Então, alguns desses de lá, hebraicos, trabalham também no tribunal. Resolvem problemas. Aqueles nossos chefes das zonas aí que resolvem problemas, nós em hebraico chamamos anciões. Não são chefes das zonas. Aqueles juízes chamamos anciões. Chamados sinédrios, nos Atos dos Apóstolos 11, versículo 21. Em algumas cartas são aquelas cristãs que têm uma responsabilidade na comunidade local.
no Apocalipse, os 24 anciãos fazem parte da corte de Deus no céu, talvez como representantes do povo do mesmo Deus. No Novo Testamento, no Apocalipse, nos Atos, aqui nos Atos dizem que anciões são pessoas que têm responsabilidade na comunidade, ou que têm uma responsabilidade não é para fazer brincadeiras. Tem que ser responsável a partir da casa dele, dos seus filhos, e no seu viver, e no seu andar. Tem que ter uma responsabilidade. Não é hoje, não dormiu em casa, dormiu, bateu, quer bater, não sabe se os filhos e a mulher vão comer, não vão comer, mas vocês vão chamar de ancião. Que responsabilidade tem? Que nem em casa não tem a igreja, mas por falta nós encarregamos. Mas essa pessoa não vai conseguir responsabilizar, não vai conseguir dirigir a igreja, não vai conseguir controlar como é que o povo de Deus anda. No Novo Testamento, no Apocalipse diz, os 12 tribos de Israel, os 124 anciões, são 12 tribos de Israel, fazem corte, fazem parte, que estão lá no céu. Você já ouviu aqueles, já ouviram? Você diz que no seu tempo, os que estão lá, são aqueles 112 tribos. Nós estamos no grupo de 12 tribos. Estamos lá em cada tribo, está representado no céu, com um ancião. Amém? Cada tribo está representado lá. Por isso aquelas 12 tribos, nos representam 24 anciões que estão lá no céu. Então, essa é a parte dos anciões. Anciões na igreja é a segunda categoria, a área espiritual. Quem pode ser ancião? E por que ser? Nós temos que velar, a igreja tem que velar a situação da pessoa ou do crente que queremos atribuir a esta responsabilidade do ancião. Não tem nada a ver com a idade. Porque, desculpa, muitos dizem para ser um ancião ou um pastor, depende se tem que ser velho ou porque estudou, não é isso. Tem que ver primeiro a sua reputação, a sua responsabilidade a esta pessoa, se nós encarregarmos a igreja. E eu como pastor, e não estou, a igreja estará segura, a igreja estará bem. Não é porque deixei eu como pastor, não estou aqui. Exemplo, eu estou a fazer 4 domingos, não estou na minha local. Mas tem lá o ancião César com outra equipa. Chegar lá, apanhar coisa, descarregar, não. Tem que ser o ancião para cuidar do povo de Deus. Havendo alguns problemas, o ancião resolver lá. Eu não preciso me ligar, pastor, irmã X foi... qual é a responsabilidade do ancião? É para resolver esses problemas. Eu sou a última pessoa a tomar decisão e a ouvir coisas podres. Se eu apanho coisa podre, entrego anciões para resolver. Primeiro são diáconos que fazem pesquisa. Se diáconos que encontraram, quando encontram, entregam o ancião. Os anciões resolvem. Depois se não consegue, ou se consegue, depois é que entrega ao pastor. Não é o pastor chamar aqui, o pastor chamar o crente e começar a julgar, enquanto nem os anciões não sentaram com a pessoa, nem os diáconos não sentaram com a pessoa, só diretamente eles foram entregar ao pastor. O pastor não é para tratar esse tipo de ações. Ele tem uma parte de sensibilizar o crente, de sensibilizar o irmão que cometeu, para conseguir entrar no reino dos céus. Amém? Amém. Essa parte de ação, estou para sair. Depois comecem a preparar o pastor aqui. Temos uma biblioteca muito grande também. Todos estamos aqui, todos. E já tem bases bíblicas também. Não é que são coisas que estão a sair. Vão ler esses versículos, vão apanhar quem é ancião e por que ser ancião. E o senhor estava a informar acerca da responsabilidade. O que é ser ancião e por que ser ancião, e quem é diácono, a quem pode ser diácono, qual é a tarefa de diácono. Diácono tem direito de orar para um doente, curar. Tem direito de visitar, de converter crentes e trazer na igreja. Tem direito de procurar os mais carenciados, dizer à igreja que na nossa igreja temos pessoas carenciadas. Quem pode buscar essas histórias é o diácono. Não é só dizer, não, pastor, não visita, eu não estou sapato porque na minha local não tem. Não. Assim estou a aprender aqui, por isso que eu não sei lidar, não estamos a aprender.
Não, são essas responsabilidades. E cada grupo tem diácono, a sua tarefa onde começa, onde termina. O ancião, a sua tarefa onde começa, onde termina. O que significa esse nome de ser diácono? O que significa o nome de ser ancião? E de onde vem? E quem é? E nós já tivemos tudo em grego. Então queremos o pastor. Quem é o pastor? Qual é a tarefa de um pastor? Qual é a sua responsabilidade? Quem pode ser pastor? E por que ser pastor? Amém? Amém. Amém. Então queremos entrar na parte do pastor. O que significa pastor? Quem é o pastor? O pastor